Boa tarde a todos. Mais uma aula de estruturas, uma disciplina de Resistência dos Materiais 1 e Mecânica Geral. Para entender e estudar as estruturas, é necessário rever os princípios físicos básicos com relação a equilíbrio. Aí nós temos as 3 leis de Newton. Primeira lei, princípio da inércia. Todo corpo permanece em seu estado de repouso de movimento retilíneo, até que uma ação externa não equilibrada atua sobre ele. A segunda lei é com relação a força igual a massa vezes a aceleração. A partir do momento em que um corpo ficar submetido à ação de uma força F, o corpo irá adquirir aceleração A. E a terceira lei de Newton, a toda ação corresponde a uma reação, de mesma intensidade e sentido contrário. Principalmente a terceira lei de Newton nós vamos aplicar muito em estruturas. Com relação às estruturas civis estão sempre em estado de repouso. Portanto, a força resultante em uma estrutura deve ser nula. Os cálculos em cima das forças, das reações, tem que ser em cima desses princípios aqui. Nós vamos trabalhar com as equações da estática. Somatório de Fx igual a zero, somatório de Fy igual a zero, somatório de momento igual a zero. Somatório das forças na direção horizontal igual a zero, somatório das forças na direção vertical igual a zero, somatório das forças de rotação igual a zero. Essas são as equações de estática. Então, somatório das forças na direção horizontal deve ser nulo, somatório das forças na direção vertical deve ser nulo, e a somatória de momento em relação a um ponto qualquer deve ser nulo. Lembrando que momento, força vezes distância, ou força vezes altura, né? Vamos lá. As estruturas civis se deformam quando submetidas à solicitação. Mas a deformação e os deslocamentos são muito pequenos, são desprezados quando são impostas condições de equilíbrio. Um exemplo aqui, eu tenho uma tubulação de água apoiada em uma viga, sustentada por 2 pilares. Então, essa tubulação com água está exercendo uma carga de 24,5 toneladas força, distribuída uniformemente. Para que a estrutura não caia ou sofra recalque, né? Então o terreno tem que reagir de acordo com a terceira lei de Newton, ação-reação. Então essa carga de 24,5 ela vai ser distribuída igualmente aos pilares. Então nós temos uma carga P1 e carga P2. O terreno, né, tem que reagir com R1 e R2. Força de mesma intensidade, mesma direção, só que sentido contrário. Tanto R1P1 quanto R2P2. Então, os 2 pilares receberão cargas iguais. Aqui eu tenho metade de 24,5, 12,25. P1, 12,25, P2. Então, o terreno vai reagir com R1, 12,25, e com R2, 2,25. Ou seja, para que a estrutura não afunde, não sofra recalque. Todo o pilar do tubo, da água e do pilar, todo o peso do tubo, da água e do pilar é transmitido ao terreno, que tem que reagir com as forças R1 e R2. Se o terreno for forte, duro, rochoso, ele vai resistir, ele vai reagir com R1 e R2, mantendo a estrutura em equilíbrio estável. Se ele não reagir, ou seja, não transmitir R1 e R2 aos pilares, a ponte pode afundar, sofrer recalcar. Então, esse princípio da física, os princípios básicos da física, principalmente a terceira lei de Newton, ação-reação, ela é muito importante para os cálculos de equilíbrio nas estruturas. Com relação à representação das estruturas, então aqui eu tenho uma viga apoiada em um pilar
e desse lado apoiada em uma coluna com esse perfil aqui. Então, desse lado aqui, esse apoio do lado direito, então a viga está exercendo uma carga, uma força de cima para baixo, então esse pilar vai reagir de baixo para cima. Essa coluna aqui, ela vai ser um pouquinho diferente. Essa viga, ela está apoiada nessa coluna com esse perfil, então ela vai exercer um peso para baixo, então aqui na viga vai ser o contrário, vai ter que exercer uma força contrária de baixo para cima. Só que ao mesmo tempo, essa viga está impedida de movimento aqui, ó, na horizontal. Então, essa coluna vai também exercer uma reação na horizontal, em sentido contrário a que a viga está exercendo. Nesse caso aqui, em cálculos de engenharia, eu utilizo representações. Então, por exemplo, uma viga eu posso representar por um tracinho, né, apoiado nos apoios. E os apoios eu represento ou na forma de um triângulo apoiado numa base sólida. Esse triângulo está apoiado ou pode ser suspenso, né? Então, a próxima aula nós vamos mostrar esses apoios, nós chamamos de vínculos. Vamos verificar as reações para classificar as estruturas. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.